Olá pessoal, uma ótima tarde a todos. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para falar sobre alguns pontos importantes aqui, né? Fazer algo diferente, uma mensagem, né? Abordando algumas coisas que vem acontecendo aí recentemente. As pessoas estão vivendo muito baseadas em o que é postado em redes sociais, televisão, né? Revistas, né? Supervalorizando a aparência, né? Não que a aparência não chame atenção, não que a aparência não seja importante, a aparência sim, ela é importante e é preciso cuidar dela. A gente também não precisa ficar andando igual um mulambo, né, para poder mostrar que é seguidor de Jesus, mas por outro lado, é preciso haver um certo equilíbrio, né? Essa busca incessante aí pela perfeição, o excesso de vaidade, a idolatria ao próprio corpo, né, fazendo a vontade da carne, acaba gerando comparações, né, meio que diretas e indiretas, gerando até mesmo problemas físicos e mentais, né. É importante deixar claro que Deus ele está de olho no nosso interior, né, ele importa com o nosso coração, um espírito dócil, um coração quebrantado, e quando o nível de comparação é muito grande, quando a gente começa a se espelhar muito em rede social, a gente acaba atraindo certos complexos de inferioridade, né? E isso acaba também gerando complexo de aceitação, que muitas das vezes você vê pessoas aí se esforçando, fazendo coisas até para serem aceitos em certos grupos, né? Se adaptando, mudando o caráter, valores, princípios, né? E eu vejo que atualmente muitas pessoas vêm sofrendo por causa de relacionamentos, ou por falta de relacionamentos, ou porque estão em busca da pessoa amada, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que antes de você entrar em um relacionamento, né, algum namoro, né, é importante que você busque a direção divina. Esteja em oração, não há nada que um joelho dobrado e um coração quebrantado não resolva, né? Deus conhece o nosso coração, né, e Ele sabe das nossas necessidades. E muitas das vezes a gente não entende o processo, né? E esse processo é justamente para capacitar a gente, para que a gente esteja apto para receber as bênçãos. Gostaria de citar uma parte aqui de Filipenses 4:6, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero que vocês reflitam que Deus ele não une pessoas, Ele une propósitos. Então, antes de você entrar em qualquer relação, procure ser feliz na solitude, né? Se ame primeiro, não busque a felicidade de outras pessoas, busque a Deus de todo o seu coração, viva intensamente os ensinamentos dele, não busque simplesmente um rostinho ou um corpinho bonito. Isso envelhece, tudo é vaidade. O que vão ficar são os momentos, as lembranças, né? Busque por princípios, valores, caráter, veja se essa pessoa que você está buscando ou se está começando a se relacionar é realmente temente a Deus, se ela vive os ensinamentos, verifique se as palavras são coniventes com as atitudes, sem hipocrisia ou falso moralismo. Porque falar de Deus até papagaio fala, né? E serão as próprias atitudes quem dirão as ações, né, do dia a dia, o que aquela pessoa vive realmente no seu dia a dia, quem dirá que ela realmente é e o que ela vive, né? Procure primeiro, antes de mais nada, resolver seus conflitos internos e externos, né, superar traumas, frustrações passadas. Existem alguns pontos importantes que a gente precisa se atentar antes de tenha humildade para admitir suas fraquezas, os seus pontos de melhoria, saiba identificar os seus complexos, procure entender a causa raiz desses complexos ou desses traumas que você vive ou viveu ou esteja enfrentando, né? Busque ajuda se preciso de um profissional para que possa te auxiliar, caso você não consiga fazer isso através da orientação divina, né, ou por conta própria. Mas o mais importante, não abra a sua vida ou seus sentimentos, ou não se exponha suas fraquezas para qualquer pessoa, tá? E
você precisa superar esses traumas, essas dificuldades, esses bloqueios, esses medos, essas fraquezas, antes de entrar em qualquer relacionamento. Porque senão você vai acabar sangrando e machucando alguém que não te feriu. E para começar algo novo, você precisa abrir mão do seu passado. Mudanças ocorrem através de decisões e você precisa acreditar que vai ser diferente. Dar uma oportunidade para essa nova pessoa. Busca a Deus de todo o seu coração, peça a direção divina, que Deus mostrará o caminho através de sinais. Ele irá te capacitar falando de maneiras diferentes para que você esteja apto para entender e saber se essa pessoa que está no seu caminho é ela realmente que Deus tem preparado para você. Às vezes eu vejo que as pessoas estão tão carentes, buscando alguém, né, e acabam se deixando levar pelos pecados, pelos prazeres da carne, né, e se envolvem com pessoas erradas. Muitas das vezes acabam indo a ambientes que não estão propícios para que você possa encontrar uma pessoa que realmente queira um relacionamento. Não vou dizer que a gente pode generalizar, porque há casos específicos, né, e as situações diferentes. Cada caso é um caso, mas a grande probabilidade de você ir em um ambiente promíscuo e se envolver com uma pessoa que não quer um relacionamento é muito grande, né? E nisso acabam se envolvendo com pessoas erradas e pagando o preço, né? Antes de mais nada, é importante lembrar que somos seres humanos, tá? Não existe ninguém perfeito, somos todos imperfeitos, cheios de falhas, cheios de defeitos. Não crie expectativa por pessoas, acredite em Deus, tente ser uma versão melhor hoje do que você foi ontem, tá? Não se compare, não se espelhe em redes sociais, procure fazer o seu melhor ao próximo, sem ver a quem, nem esperar nada em troca, tá? Mas hoje eu vejo que, atualmente, existe uma competição de sexo muito grande, uma disputa, como se fosse uma queda de braço, né? Pelo menos a minha humilde opinião, os valores estão distorcidos, tá? As posições estão invertidas, tanto a mulher quanto o homem possuem posições importantes, funções importantes, tá? Não estou querendo dizer que nenhum é melhor que o outro, somos todos iguais perante a Deus. Eu vejo que existe uma verdadeira distorção da palavra e do verdadeiro significado da palavra submissão. As pessoas têm uma certa aversão em relação a isso. Não quer dizer que quando se fala submissão, que é menos ou mais importante que o outro, tá? A mulher tem a mesma importância que o homem e vice-versa, tá? E para um relacionamento dar certo, ambos têm que andar lado a lado, auxiliando e fortalecendo assim como suas habilidades, tá? Um ajudando, dando apoio ao outro. O relacionamento também, independente de tempo que você esteja namorando, né? Antes de você estiver na preparação aí, que o namoro na verdade é uma preparação para o casamento, tá? E casamento não é uma competição, não é uma disputa, e sim uma união. São duas carnes, duas famílias, duas criações, duas experiências diferentes se unindo em um só propósito, tá? Como eu mesmo disse antes, Deus não une pessoas, Ele une propósitos, tá? E não vai existir ninguém perfeito, a gente está sempre aprendendo um com o outro, crescendo um com o outro. Em Efésios 6:30, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Em Efésios 6:53, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Em um casamento é muito importante, pelo menos na minha visão, primeiramente buscar a Deus de todo o coração, ter uma comunhão diária, através da leitura, né, fortalecimento através da palavra, que a Bíblia, pelo menos para mim, é um guia de vida, de orientação espiritual, uma palavra que foi escrita há muitos anos, e eu acredito que todo mundo deveria ler, tá? Ambos devem estar no mesmo propósito, lutando juntos, né? É importante que a gente trate o companheiro ou companheira da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Esses pontos que eu estou citando aqui são pontos que eu acredito que sejam importantes para que um casamento alicerçado na rocha, alicerçado em Deus, possa dar certo, tá?
tratar seu companheiro como você gostaria de ser tratado, ou companheira, né? Ter principalmente humildade para admitir erros e falhas, fraquezas, né? Anseios, ter um coração quebrantado, temente a Deus, realmente viver o propósito divino, né? No seu dia a dia. Saber muitas das vezes abrir mão da razão, buscar paz na relação, né? Não ser uma disputa de querer mandar mais que o outro, ter mais razão que o outro. Relacionamento vai muito mais além do que uma simplesmente disputa, né? É uma união. Saber perdoar, ter empatia pelo seu companheiro ou companheira, porque a gente comete erros e muitas das vezes algum dia você vai estar mal, né? E vice-versa, e saber respeitar o momento de cada um, né? Saber perdoar, não levar isso para dentro do coração, né? Que conforme você vai guardando mágoa e rancor, isso vai te corroendo, é como um câncer, vai destruindo a relação e vai dando brecha para o inimigo destruir o seu relacionamento. Ter companheirismo, admiração, respeito, cumplicidade, momentos são importantes entre um casal, nem que seja para sair para tomar um sorvete, um açaí ou um café juntos, mesmo ter momentos, né, tanto na parte da manhã, na parte da tarde, no final do dia, às vezes o dia corrido não te deixa fazer isso, mas procure encontrar momentos para que você possa compartilhar experiências, histórias e demonstrar que você se importa com o seu próximo. O diálogo também é muito importante, saber ouvir, existe uma grande diferença entre ouvir e escutar, né? Quando você ouve, você está se colocando no lugar do outro, demonstra respeito, que você se importa, né, com o que o outro está dizendo, não é apenas um monólogo, que às vezes só um lado fala e o outro faz de conta que escuta, né? A gente tem que muitas vezes abrir mão do próprio egoísmo, individualismo e se colocar no lugar do outro, isso é muito importante, para que a gente possa crescer um com o outro, aprendendo, compartilhando experiências, né? A confiança é a base de tudo. Confiança e respeito a gente não impõe, a gente conquista e vem ao longo do tempo. Isso vem com a convivência. Por isso que eu falo que amor é como um perdão, não é uma escolha, é uma decisão. Você escolhe perdoar, você escolhe amar. Você decide, né? Porque, na verdade, se você deixar seu coração tomar conta disso, você não consegue, por exemplo, alguém que te feriu, você não vai conseguir nunca perdoar essa pessoa. Então você escolhe, independente do que tenha acontecido, perdoar e abrir mão do passado, né? E relacionamento é isso, é ter confiança, é viver os ensinamentos no seu dia a dia, né, os ensinamentos do Criador, a palavra. E por último, e não menos importante, o amor, que vai sendo construído durante a relação, durante a convivência, né? Ninguém é perfeito, somos seres humanos, cheios de falhas e defeitos, e apesar de tudo, a gente decide, como eu disse, o amor é uma decisão, tá? A gente decide amar aquela pessoa, independente das falhas, dos erros dela. É sempre importante procurar ver as qualidades, né? E defeitos todo mundo tem, e é importante que a gente tenha humildade para admitir as falhas, os defeitos, saber perdoar e tentar melhorar cada dia mais, tá? Em Efésios 5:22, eu acho muito importante essa passagem, né? Que falam que mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregue-se por ela para santificá-la. Em Efésios 5:28, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Eu gostaria de citar o exemplo do poder de Deus, né? Como ele pode operar em nossas vidas, né? A passagem de Samuel 1, que relata a história de Ana, né? Que era uma das esposas de Eucana. Ana era estéril e não podia ter filhos. E ela foi muitas das vezes humilhada pela outra esposa de Eucana, né, que era Penina, e ela tinha um sonho muito grande de ter filhos, e esse era um motivo de chacota da outra esposa, que já tinha filhos, né.
mas você vê o que é um coração quebrantado e uma oração com fé e perseverança, né? Em Samuel 1:10, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Samuel 1:11, ela fez um voto dizendo, olha o que é o poder da oração, e um coração quebrantado e humilde. Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Em Samuel 1:19, Eucana teve relações com a sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no seu devido tempo deu à luz a um filho, que foi Samuel. Samuel 2:5, a que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. Ou seja, o poder de Deus, ele é sobrenatural e ele pode operar milagres e fazer coisas muito maiores e melhores que a gente pode imaginar. O que muitas vezes aos nossos olhos carnais ou materiais parece impossível, para Deus nada é impossível. Ele pode operar o sobrenatural na sua vida. Mas para isso é preciso haver obediência, perseverança, amor, porque Ele conhece seu coração e sabe tudo o que tem dentro dele e quais são seus anseios, seus medos. Em Samuel 2:7, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Assim como ele fez com a história de Davi, que foi um simples pastor de ovelhas, que se tornou guerreiro, que venceu Golias, depois se tornou o rei Davi. Deus pode operar o sobrenatural na sua vida. Basta você acreditar, ter obediência, seguir os princípios e ensinamentos dele, que com certeza no tempo dele, Deus vai operar milagres em sua vida. Em Mateus 21:22, tudo o que pedires em oração, crendo, o receberás. Não andamos tão inquietos, ansiosos, agitados, que apenas tornamos mais distantes ainda mais as graças de Deus em nossas vidas. Assim como Deus operou um milagre também na vida de Ana, que era estéril, e como assim, eu gosto muito do exemplo da história de José do Egito, que foi humilhado, foi vendido como escravos pelos próprios irmãos, mas Deus no momento certo levantou ele e exaltou ele e tornou ele de escravo ao governador de Egito, que através de um coração quebrantado cuidou de várias famílias e perdoou a sua própria família, e foi ele que alimentou várias gerações. Deus pode operar o mesmo em sua vida. Você que está buscando um relacionamento, acredite, busque a Deus de todo o seu coração, viva os princípios dele no seu dia a dia, que Deus com certeza irá ver tudo isso e no tempo dele, ele irá operar o sobrenatural na sua vida em todos os sentidos. Tenha fé, acredite, porque o que Deus preparou para você está guardado. E tudo acontecerá no tempo dele e não no nosso. E que a vontade dele prevaleça sobre a nossa. Que a nossa vontade esteja alinhada com a do Senhor. E se não estiver, que a dele prevaleça sobre a nossa vontade carnal. Que possamos viver mais pelo Espírito e não pela carne. Creia, receba e tome posse. Deus abençoe você, um ótimo dia e uma excelente semana. Um forte abraço. Fiquem com Deus.